Você gosta do seu dinheiro? Se você clicou nesse vídeo, eu imagino que sim, porque você está querendo aprender a investir, certo? Se você é uma pessoa que está querendo investir, é porque você valoriza o suor que você tem trabalhando provavelmente como CLT todo dia, e você quer ter uma aposentadoria digna ou conseguir multiplicar o seu capital. Então eu vou fazer um vídeo aqui que é mais para iniciante, tá? Para você ter algumas noções de como funciona o mercado financeiro e o que ele é. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Quando eu começar a quebrar alguns conceitos aqui vai ficar bem fácil. Eu vou começar por uma premissa básica para vocês poderem entender que no investimento existem dois tipos. Existe a renda fixa e a renda variável. Como vocês podem ver, eu estou aqui na página do Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, ele é renda fixa. O que isso significa? Renda fixa é quando você empresta seu dinheiro ou para o governo do seu país, tá? Que é essa página aqui que a gente tá, você está emprestando dinheiro direto para o governo brasileiro. Então é impossível você tomar calote. O governo literalmente tem uma máquina de imprimir dinheiro. Então você nunca vai tomar um calote investindo no Tesouro Brasileiro, certo? Ou você pode investir para bancos, também é renda fixa. Se você usa Inter, Nubank, sabe o porquinho que você coloca lá, o CDB, isso aí também é renda fixa, tá? Vai render a uma taxa que você está emprestando para o banco. E na renda fixa é literalmente impossível você perder dinheiro. Vou abrir uma aspas aqui, né? A gente teve o caso do Banco Master e do Will Bank que faliram. Porém, existe uma instituição no Brasil chamada FGC. O FGC, ele te assegura até 250 mil que você tenha investido dentro de um banco e ele te reembolsa caso esse banco venha à falência, tá? Então você só perde se você tiver investido mais de 250 mil numa única instituição financeira. Mas aí também é muita burrice e você merece perder seu dinheiro, né? Se você faz uma coisa dessa. Começando aqui pelo Tesouro Direto, que é a renda fixa do governo brasileiro, você vai ter dois tipos de investimentos. Você tem o prefixado e o pós-fixado. Não é um bicho de sete cabeças, tá? É muito simples. Tá vendo essa taxa aqui de rendimento anual? Isso aqui é um pré-fixado. É um título que expira em 2029, tá? Então, se você compra ele hoje, ele vai expirar só em 2029. Tem alguns que você consegue sacar antes do prazo, tá? Mas costuma pagar aí uma taxa e você paga mais imposto também sobre o seu rendimento. Porque o governo é assim, né? Você empresta o dinheiro pro governo, ele rende para você e ele ainda vai te cobrar imposto em cima do seu rendimento. Esse é o país que a gente vive, né? Mas enfim. Ele é um prefixado, ou seja, a taxa de quanto você vai receber por ano, ela está especificada aqui. Isso é independente da taxa de juros do país alterar, tá? Então, se você é novo, você não sabe do que eu estou falando, existe uma taxa de juros no país, todos os países, tá? Não é só no Brasil. Existe uma taxa de juros que ela é decidida pelo Banco Central. No nosso país, isso se chama Selic, tá? Então, se você hoje está tentando pegar empréstimo, está tentando financiar um imóvel e está ficando muito caro as parcelas, é porque a nossa Selic está numa alta histórica de 15%. É muita coisa, tá? Ou seja, qualquer financiamento, qualquer empréstimo que você for fazer, a Selic vai estar envolvida com essa taxa aí de 15%, o que é ridículo, né? Esse ano eles estão precificando aí uma queda, tá? E o motivo que a Selic aumenta é porque ela é a ferramenta do Banco Central para controlar a inflação do país. Então, quando a inflação começa a ficar muito alta, eles aumentam a taxa Selic para as pessoas pararem um pouco de consumir, parar de fazer financiamento, parar de pedir empréstimo, para tentar reajustar a inflação do país. Por enquanto é só isso que você precisa saber, tá? E aí essa taxa Selic aqui, se você pega um tesouro que inclui ela, isso aqui é um pós-fixado. Ou seja, aqui você já está dizendo que o seu rendimento anual vai ser igual a Selic mais esse 0,1% que está aqui, tá vendo? Então, se a Selic subir ou diminuir, o seu rendimento ele também altera, tá vendo? Ele vai ter uma variaçãozinha, diferente do pré-fixado, que sempre vai ser isso aqui, independente da taxa. Então, aqui eu já expliquei um pouco de renda fixa para vocês, tá? Renda fixa é muito simples, você consegue colocar lá pelo seu banco, é o CDB ou é o Tesouro do país. Aí, o que é uma coisa importante para falar para vocês? Quando a gente fala de investimento, sempre tem uma taxa proporcionalmente inversa, inversamente proporcional. Você entendeu o que eu quis dizer? Sobre risco e rendimento. Normalmente, quanto menos arriscado é o investimento, menor é o rendimento, e quanto mais arriscado, maior é o investimento. Obviamente, é bom você equilibrar, você ficar ali no meio termo para você ter um bom rendimento, mas também não se arriscar muito, certo? Se eu falei para você que na renda fixa você basicamente não tem risco nenhum, você tem um rendimento bom? Não tem, né? Se você pegar aqui, lembra que eu falei que o governo ainda cobra uma taxa sobre o tempo que você fica investido num título de renda fixa, né? Para CDBs, Tesouro Direto e outros, o imposto é decrescente conforme o prazo de aplicação. Então, acima de 2 anos, eles cobram o mínimo, que é 15%. Se você tirar seu dinheiro do CDB antes de 2 anos, olha como já é mais alta a taxa. 22,5% até 6 meses, 20% de 6 meses a 1 ano e 17,5% de 1 a 2 anos. Antes que você se assuste,
Esse tributo aqui ele é em cima do rendimento, tá? Não é do dinheiro que você colocou lá. Ou seja, se a gente faz um cálculo básico aqui, digamos que você colocou 5 mil na renda fixa, certo? Há uma taxa pré-fixada ali de 14%, que seja. Então, todo ano vai render esse 14% aqui, certo? Todo ano vai te render R$ 700, você deixou ali por 5 anos, 700 vezes 5, esse foi o seu rendimento final, quando o tesouro expirar, certo? Desse dinheiro que está aqui, 15% vai de imposto de renda para o governo, tá vendo? 3.500 menos 15%, olha como diminuiu o seu rendimento, 2.975. Então, apesar da renda fixa ser muito seguro, devido à taxação, devido a você não conseguir ganhar com valorização do título, o rendimento ele é bem menor. E aí a gente chega no tópico de renda variável. O que é renda variável? É você investir na bolsa de valores do país. Ou na bolsa de valores do país, ou em fundo imobiliário, tá? Esses são investimentos de renda variável. E aí qual que seria a grande diferença? Você consegue um rendimento bem maior. Existe um cara, deixa eu achar a aba certa aqui, que eu tô com umas 1000 abas abertas. Existe um cara no nosso país conhecido como Luiz Barsi, cara. Esse cara aqui, ele foi do CLT ao milionário, tá? Ali na época de 1940 e pouco, esse aqui é ele na foto, tá? O cara já é um fóssil já. Mas ele é muito respeitado no mundo dos investimentos brasileiros, porque ele criou a tese do BEST. O que é o BEST? Se você olhar nossa bolsa de valores, tem muita ação. Você vai se perder. Tem umas 600 ações. Tudo que é empresa está listado na bolsa, certo? Magalu, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, todos os bancos que existem. Se você é daqui de São Paulo, tinha a Eletropaulo também, né, que agora virou Axia Energia, e assim por diante. Tem muita ação. Ele criou um método para você meio que separar o joio do trigo, que é o BEST. O que o BEST significa? Você consegue dar uma boa filtrada. Você investe só em ações boas, que são bancos, setores de energia, tá? Geramento, transmissão de energia, saneamento / seguros, é um setor muito bom também, e telecom, também é outro setor muito bom. Então, empresas que, como a TIM, a Vivo, a Claro, ou até empresas menores, mais regionais, né, como a Unifique, elas trabalham aí com transmissão de dados, transmissão de internet. E aqui você já consegue dar uma boa separada. Por quê? Lembra que eu falei para você que o lucro, a rentabilidade e o risco são proporcionais? A partir do momento que você está investindo em renda variável, você já tem um risco maior do que na renda fixa, certo? Para você diminuir esse risco, você se limita só às melhores empresas. Você não fica fazendo essas besteiras igual o pessoal que entrou no hype aí de investir em Magalu, Americanas e desmoronou tudo, teve 90% de desvalorização. Você não ficar seguindo hype de mercado, entendeu? Isso aqui são empresas que a gente chama de empresas perenes. São empresas que sempre vão estar em alta, porque você sempre vai precisar de energia, você sempre vai precisar de um lugar para guardar seu dinheiro, você sempre vai precisar de saneamento básico, certo? Seguro também, você sempre vai precisar de seguro. Principalmente coisa para celular, para carro, tem muito roubo e etc. Então são empresas que elas sempre têm uma chance muito maior de ir bem. Só de você seguir esse acronônimo aqui, cara, você já está à frente de muita gente. E aí o que eu quero trazer para vocês? Hoje, a maior forma de você se aposentar no Brasil é via INSS, certo? Se você é homem, a contribuição ela costuma ser de 35 anos, então eu vou fazer um cálculo básico aqui com vocês, e para mulher de 30 anos, mas vai ficar na mesma média, tá? Se a gente puxa aqui, ó, deixa eu ver, eu tô com muita aba aberta, cara, ó. O Ibovespa tem valorização média anual de 11,74%. O que é o Ibovespa? Essa aqui é a bolsa brasileira, tá? Então, para quem investe em bolsa, a média de rentabilidade é de 11,74%. A média. Se você realmente estudar direitinho, comprar a empresa na hora certa, você consegue uma rentabilidade bem maior, tá? Mas a gente tem aqui 11,74%. Hoje a contribuição do INSS, para quem ganha aí entre 1.600 a 3.000, 4.000, costuma ficar entre 200 e 300 reais, que é abatido direto do seu salário, tá? Você não tem nem escolha, né? É abatido diretamente pro INSS e é isso e que se lasque. E você vê, com certeza na sua vida você conhece alguém, um avô, um parente, que tá se matando para conseguir ser aposentado lá pelo INSS e os caras pagam uma merreca, vai pagar 2.000, 3.000 por mês. O Brasil é um país de custo de vida enorme. Com 2.000, 3.000 por mês, a pessoa não consegue nem pagar os remédios dela direito. Enfim, é péssimo. Então não queira se aposentar pelo INSS. Você tem que garantir sua própria aposentadoria através do investimento, certo? Então o que eu tô... essa página aqui é uma calculadora de juros compostos, tá? Ou seja, se você pegar o mesmo dinheiro que está indo para o seu INSS, coloquei uma média aqui de 250 por mês, investido num período de 35 anos, que é a média da aposentadoria do INSS também, e aqui com rendimento de 11%.
que a gente viu que é a média do rendimento do Ibovespa, certo? Tá aqui, ó, 11%. Eu puxei até para baixo um pouquinho. Aqui tá 11,74. Você fazendo essa contribuição de 35 anos para o INSS, você vai ficar naquela faixa lá de ganhar 2 mil, 3 mil por mês. Vai ficar naquela merreca lá sofrendo, né? Quando a gente traz isso para renda variável, cara, se você investir esse mesmo valor pela mesma quantia de tempo, a gente vai clicar aqui em calcular. Olha a diferença. Daqui 35 anos, você investindo R$ 250 por mês, cara, não é muita coisa, tá? Você vai ter uma renda mensal de 9.393, cara. Isso aí é 3, 4 vezes maior que o INSS. E, se você olhar aqui na esquerda, você vai ter seu patrimônio acumulado. Porque todo mês você está investindo e todo mês está gerando juros sobre juros, tá vendo? Além de você estar recebendo aqui quase 10 mil por mês, você teria 1.075.000 reais. Você seria milionário. Você não vai ficar milionário com o INSS, né? O INSS ele é previdenciário. Ele tá lá para te pagar um dinheiro pro governo alegar que ele tá suportando as pessoas que trabalharam a vida toda, mas enfim, né, assunto para outro vídeo. E se você olhar aqui, o que é interessante? Isso aqui é a mágica de juros compostos. Se a gente desce aqui embaixo, você consegue ver o rendimento de todo o período, tá vendo? Lá no final, nesse 35º ano, você vê que o que você investiu mesmo tá ali separado como investimento total, tá vendo? Então, do seu bolso, só saiu 105 mil, cara, ao longo desses 35 anos. Todo o resto foi juros, olha lá, juros acumulado, 864 mil reais e juros no período 106 mil reais. Por que isso acontece? Porque começa a gerar juros sobre juros. Se eu te peço, vou dar um exemplo aqui só para você ter uma noção. Se eu te peço R$ 1.000 seu e falo que a cada mês vai ter 10% de rendimento, no primeiro mês virou 1.100, certo? No próximo mês vai ser 10% em cima do 1.100. Isso que é o juros sobre juros. Então você consegue uma rentabilidade muito maior. É absurdo, né? Se você for fazer a comparação, inclusive. E é por isso que o pessoal faz esse tipo de investimento. Isso na média, que é os 11%. Se você for bom, estudar direitinho, aprender a avaliar a empresa, ou pelo menos seguir canais que dão dicas boas, né? Você consegue um rendimento até maior. Como que eu sei se o canal que eu tô assistindo é bom? Normalmente quando o cara fica oferecendo curso toda hora é porque é ruim, tá? O cara tá fazendo vídeo ali só pra tentar te vender um curso e ele não tá querendo te ajudar de verdade. Então tem toda essa questão. O que é uma outra questão interessante? Lembra que eu mostrei para vocês que quando você investe em renda fixa, o governo sempre vai tirar uma parte ao final, seja investindo para o governo, seja emprestando dinheiro para o banco? Na renda variável, o que é interessante? A gente tem uma empresa, tá? Vou pegar a BB Seguridade aqui como exemplo. É uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira, tá? Para você já saber, para te dar um norte aí. E esse aqui é o Investidor 10. É um site que ele faz apanhado das empresas para você poder fazer avaliação, ver aqui quanto que está custando para adquirir uma ação, tá vendo? Então, tem todas essas informações importantes aqui que com o tempo você vai aprendendo. Quando a gente desce lá embaixo, as empresas, principalmente no Brasil, elas pagam muito dividendos. O que é dividendo? Eles te pagam uma parte do lucro. É como se fosse uma participação de lucro. Sabe a empresa que você trabalha, quando ela te paga participação de lucro? É a mesma coisa. Eu sou acionista aqui da BB Seguridade e ela vai me pagar um certo valor ao ano por cada ação que eu tenho da empresa, porque eu investi na empresa. Tecnicamente eu sou sócio da empresa, né? E aí ela tem que me repassar uma parte do lucro, porque é o meu dinheiro que está lá dentro. Então se a gente pega aqui, por exemplo, ó, a BB Seguridade, ela estava com uma data até 12/2, ou seja, para quem tinha ações dela até hoje, né, a data que eu estou gravando esse vídeo, 12/2, ela vai pagar 205, 200, se fosse 200 é muito, 2,54 por ação, para quem tem essa empresa, tá? Ou seja, se eu tivesse aqui um exemplo rápido e idiota para vocês, se eu tivesse 30 ações de BB Seguridade na minha carteira de investimentos hoje, eu estaria recebendo ali, ó, só nesse pagamento, R$ 76,50. Por que isso é importante? Isso cai direto na sua conta, cara. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, mas o ideal é que você reinvista. Aí você vai gerando a bola de neve dos juros compostos, entendeu? Você investe na empresa, a empresa te paga uma parte do lucro, você junta isso àquele seu aporte mensal e você investe cada vez mais. Você vai tendo um poder maior de investimento, entendeu? Tanto é que esse cálculo aqui de juros compostos ele é bem básico. Você não vai investir R$ 250 por mês para sempre. Pelos próximos 350 anos, né? 350, 35, não sei porque eu adicionei um zero ali. Senão você já estaria morto já, né? Enfim. A diferença é que esse dinheiro ele cai direto na sua conta e você não paga imposto sobre ele. Então você consegue reinvestir. E esse poder de reinvestimento ele vai gerando essa bola de neve, que é uma coisa que você não consegue fazer na renda fixa. Na renda fixa seu dinheiro fica preso lá dentro. Se você tirar, você vai pagar a taxa por cima e o rendimento ele não vem para sua conta. Então você não consegue aproveitar uma oportunidade. Porque se eu sou uma pessoa que avalia empresas hoje, eu olho ali e falo, nossa,
Exemplo, tá? Aquela empresa ali, a Coca-Cola tá muito barata. E aí uma empresa me paga aqui uma lapada de 500 conto, porque eu tenho muita ação dela, eu consigo pegar esses 500 conto e investir tudo em Coca-Cola, entendeu? Então essa é a mágica de você investir na renda variável. Você também recebe muito dividendo, fora a valorização de cota, né? Essa valorização que eu peguei aqui para mostrar para vocês, que é essa média de 11%, é muito o quanto valoriza. Por quê? Hoje, BB Seguridade, você tem que pagar R$ 37,76 para adquirir uma ação, certo? O que é uma ação? É como se fosse um papel que diz que você tem uma ação da BB Seguridade. Então, a partir do momento que você comprou a ação da empresa, você não tem mais R$ 37,76, você tem uma ação. Se a cotação da empresa ficar mais caro, digamos que vai ano que vem está custando 45 para comprar uma ação da BB Seguridade. Se eu comprei o papel hoje a 37,76 e não me desfiz dele, lá na frente ele não vale mais 37,76, ele vale R$ 45. Então você tem a valorização da cotação, empresas principalmente que sempre estão crescendo lucro, então a cotação sempre vai subir, tá? E você sempre vai estar recebendo um dividendo na sua conta. Eu acho que aqui você já consegue ter um bom norte de como se investe, como funciona. Eu te dei aqui um exemplo de empresa e agora eu vou te dar um exemplo muito legal que é de fundos imobiliários, tá? O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele pode ter vários segmentos, tá? Mas é basicamente para você se expor em ativos imobiliários, tá? Por exemplo, prédios, construções, em fazendas também, tudo que é terra. Tudo que é terra e tudo que é construção. E aí você tem dois tipos de fundos imobiliários na renda variável. Você tem o fundo de papel e o fundo de tijolo. Por quê? Um fundo de papel, ele é um fundo que ele agrega o dinheiro de todo mundo que investe lá dentro e ele empresta para quem quer fazer um investimento imobiliário. Então, por exemplo, digamos que tem o Matheus lá. O Matheus ele quer construir um prédio. Aí ele vai chegar nesse fundo aqui e vai falar, preciso de R$ 200 mil para construir esse prédio. O fundo empresta o dinheiro para ele a uma taxa de juros. E para você que colocou seu dinheiro no fundo, ele vai receber o pagamento do Matheus com juros e vai repassar para você, que é o cotista. Já um fundo de tijolo, ele realmente possui ativos físicos. Ele possui prédio, ele possui galpão logístico, ele possui indústria, possui fazenda, assim por diante. E aí o que ele faz? Ele aluga para alguém que está lá, a pessoa vai pagar o aluguel e ele repassa o aluguel para você, que é o cotista, né? Qual que é a diferença principal de ação e fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele sempre paga todo mês, porque ele é baseado em imobiliário, né? O aluguel é mensal, não é? Então, quando você tem investimentos aqui em fundo imobiliário, todo mês cai um valorzinho na sua conta, tá vendo? Você paga lá em cima, todo mês vai cair um dinheirinho na sua conta. É diferente das ações. As ações não necessariamente pagam todo mês, algumas pagam semestral, outras trimestrais, e elas não têm obrigação de repassar muito do lucro para o acionista, tá? Isso aí é uma coisa que você vai aprender mais para frente também. Mas quando a gente tem fundo imobiliário, eles têm a obrigação de distribuir 95% do seu lucro de cada semestre para o acionista. Então todo mês ali eles vão pagando 95% do lucro que eles têm. Isso aqui é muito bom para gerar renda passiva, para você conseguir investir mais, para você conseguir ter uma renda maior no mês, né? Por exemplo, sua conta de luz é R$ 200. Aí você vai comprando fundo imobiliário, vai chegar uma hora que você vai receber R$ 200 por mês, só de fundo imobiliário, já está pagando sua conta de luz. Já não sai mais do seu bolso, já não sai mais do seu salário. Então, isso que é a importância de você investir, né? Olha aqui a diferença comparada com o INSS, cara. Dá uma diferença do caramba. Se você pegar, você pode até fazer projeções menores. Isso aqui é só maiores, né? Isso aqui é só você investindo R$ 250 por mês. Digamos que você quer um crescimento mais alto. Fala, eu tenho 20 anos, eu sou preguiçoso, eu quero me aposentar com 30 anos, não quero trabalhar mais. Se a gente coloca 10 anos aqui, você realmente rala ali, né? Você é mais novo, você tem mais energia aí, você rala ali, você consegue investir R$ 1.000 por mês, vamos colocar aqui. Eu mesmo, particularmente, eu invisto 70% do que eu ganho mensalmente, tá? Da minha renda mensal eu invisto 70%. Só 30% eu uso para pagar as contas e fica por isso mesmo. Não fico gastando com muita besteira também. Se você investir aqui R$ 1.000 por mês ao longo de 10 anos, se a gente calcular, você já conseguiria ter uma renda mensal de 1.839 e um patrimônio de R$ 210 mil. Isso aqui é o suficiente? Eu acho pouco, mas se para você for o suficiente, você pode aposentar, né? Eu quero aposentar com 1.840. Ou pelo menos você vai ter 1.840 de renda lá na frente já. Vai cair na sua conta todo mês, você pode fazer o que você quiser com isso, né? Mas eu acho interessante você sempre ir aumentando seus aportes aqui. E é sempre bom você projetar para o longo prazo. Uma coisa que eu vejo que muita gente não entende, que aqui se eu já mudar para 20 anos, quanto mais tempo ficar, mais rende.
Tá vendo como se você investir por 10 anos, a renda mensal foi só de 1.800? Mas se a gente dobrar para 20 anos, não vai de 1.800 para 3.600, que seria o dobro de 1.800. Vai para 7.000. Por quê? Juros composto. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Quanto mais tempo você deixar o dinheiro rendendo lá, mais rápido ele vai se multiplicar. E aí eu sempre vejo o pessoal falar muito, às vezes eu estou investindo, né? Ah, me ensina como faz isso aí, você coloca o dinheiro e ganha. Não é assim, tá? Investimento aqui em renda variável, ele é a longo prazo. Você vai investir para deixar o seu dinheiro lá dentro por 10, 15, 20 anos. A ideia é você não vender, tá? Não é para comprar e vender e fazer lucro com a venda. É para você carregar bons ativos a longo prazo e receber dividendos todo ano e todo mês. Então é basicamente dessa forma que a gente investe, tá? E aí você consegue, né, ter uma aposentadoria aí bem mais digna do que você teria pelo INSS. Foi bastante informação. Deixa eu checar meu script aqui no celular, mas eu acho que eu falei basicamente tudo que eu queria ter falado, tá? Para quem é iniciante, eu acho que foi um vídeo bom. Aí você já tem algumas noções de como começar a investir em ações e fundos imobiliários. Aí eu sei a próxima pergunta que você vai ter, né? Mas como eu sei o que eu compro? Pois é. Aí é bom você acompanhar mais vídeos, tá? Se inscreve no canal que eu vou fazendo análises aqui de relatório. Tem que fazer tudo isso, né? Se a gente pegar aqui, ó, se você quer investir de verdade, ter uma rentabilidade boa, a gente não estava na página da BB Seguridade aqui, ó. As empresas e os fundos imobiliários, eles se comunicam com o acionista e com o cotista, porque você é sócio. Você está investindo no negócio deles, entendeu? Se a gente desce aqui, ó, lá embaixo tem o release de resultado. Tá vendo? Apresentação analista agentes do mercado, apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025. Acabou de sair. Inclusive eu fiz um vídeo, se você quiser ver como que está a situação de BB Seguridade, se é uma boa hora para você investir nessa empresa, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz esses dias. E aqui você tem que avaliar tudo isso, ó. Quanto que a empresa está lucrando, quanto que ela ganhou com cada seguro, quanto que ela ganhou de prestamista, se a inadimplência está alta, se a inadimplência está baixa. Se tiver alta, né, quanto mais alto tiver, menor o rendimento, certo? Se os clientes não estão pagando seguro, logo o lucro não vai chegar até você, que é o acionista. E aí toda essa análise aqui, se você não quiser ficar perdendo muito tempo fazendo sozinho, é para isso que servem os canais do YouTube, canais como o meu. Que aí a gente consegue fazer um acompanhamento e a ideia é você aprender. Porque se eu analiso uma seguradora aqui no canal, agora você sabe analisar seguradoras. Você pode chegar, eu analisei a BB Seguridade. Você pode chegar na Porto Seguro, analisar, ver como é que faz e ver se vale a pena para você comprar ou não. Porque cada um vai ter sua tese de investimento e a sua tolerância de risco. Tem gente que tem estômago para investir em ativo mais arriscado, né? Tem gente que não tem. Tem gente que quer mais segurança. Tem gente que não aguenta ver o dinheiro diminuir. Tem tudo isso. Mas, para esse vídeo eu acho que tá ótimo, que eu já tô passando aqui de 20 minutos, quase chegando ali no 25. Eu acho que é muito importante o brasileiro ele começar a ter um tipo de educação financeira. Muito mais pessoas nos Estados Unidos investem do que no Brasil. Aqui o pessoal é mais gasta, 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 né? E lasque-se o amanhã. E aqui você consegue garantir para você um bom futuro, tá vendo? Você faz as projeções aqui, ó, renda mensal e o patrimônio que você vai ter futuramente. Então isso aqui é muito importante, cara. Porque o tempo vai passar. Às vezes você vai olhar agora e você vai falar, nossa, mas eu vou começar a investir agora, do zero, vai demorar muito. Não demora tanto assim não, cara. O tempo vai passar do mesmo jeito, não vai? A gente tá em 2026. 2040 não vai chegar do mesmo jeito? Você não vai estar vivo do mesmo jeito? É melhor você chegar lá na frente com dinheiro investido ou sem? Pois é, né? Bom, enfim. Vou cortar por aqui esse vídeo. Se você quiser ver mais, quiser se aprofundar, ver realmente como que começa a investir na prática, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, deixa o comentário se você não gostou do vídeo, se você achou que faltou alguma coisa. E por hoje é só. Obrigado.